Oi, pessoal do oitavo ano B, né? Eu vim aqui gravar a nossa segunda aula. Como vocês podem ver aí, é sobre pobreza, fome e exclusão social. Eu estou aqui melhorando os recursos, né? Agora estou falando com vocês aqui no cantinho da tela. Acho que ficou legal dessa forma, espero que vocês gostem desse novo modelo. E eu vou apresentar aqui a aula aqui do lado e a gente vai conversando aqui por aqui também, tá bom? Eu deixei aí para vocês o meu e-mail, como eu deixei das outras vezes também, disponível para caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim, podem me procurar, fiquem à vontade. Eu estou aqui na minha casa, eu espero que vocês estejam na casa de vocês também. Vamos manter o máximo de isolamento social que for possível para a gente poder combater esse vírus e essa pandemia que nós estamos passando. Então vamos lá, o que é pobreza? A pobreza ela se divide em dois, né? Existe a pobreza absoluta e a pobreza relativa. Qual que é a diferença? A pobreza absoluta ela é quando a pessoa ela não tem condições nenhuma de sobrevivência. Ela passa fome, ela não tem onde morar, ela não tem saneamento básico, ela praticamente não tem renda nenhuma, não tem dinheiro, não tem como ela ganhar dinheiro de maneira alguma. Parece surreal a gente pensar nisso, mas infelizmente existem muitos países que passam por isso. Apesar da gente achar que aqui no Brasil a gente vive uma situação de pobreza, e claro que vivemos uma situação de pobreza, mas sim uma pobreza relativa, não uma pobreza absoluta. A pobreza relativa ela está relacionada com a situação do país. Então, existem pessoas aqui no Brasil que têm dinheiro e existem pessoas que têm muito pouco dinheiro, mas elas não estão completamente sem renda. Até mesmo as pessoas que moram na rua, às vezes conseguem, através de doações, receber alguma coisa. Mas a pobreza relativa, que é a que nós vivemos aqui no Brasil, ela tem condições de moradia bastante precária, praticamente não tem atendimento médico, um atendimento médico muito ruim, e a gente vive isso por conta, que eu vou explicar os motivos mais para frente. E aqui está uma definição do que é pirâmide monetária. A pirâmide monetária ela é muito relativa, depende do país e depende de quantas pessoas ganham naquele país. Por exemplo, uma pessoa pobre nos Estados Unidos que ganha, sei lá, $500 por mês, aqui no Brasil ela teria melhores condições de vida ganhando $500 por mês. Imagina que $500 está valendo mais ou menos R$2.500. Uma pessoa que ganha hoje R$2.500 por mês não é uma pessoa que vive numa situação de pobreza no nosso país, né? Então é por isso que eu falo para vocês, a pirâmide monetária ela é relativa, depende do país que nós estamos falando. A linha internacional da pobreza ela é medida por órgãos reguladores mundiais. A ONU é um deles e a ONU determinou que a partir de 2015 a linha internacional da pobreza é referente a $1,9 por dia que essa pessoa ganha. Que isso equivale aqui no Brasil a mais ou menos R$10. Né? Então, se a pessoa ganha R$10 por dia, ela está bem na linha da pobreza. Se ela ganha menos que isso, ela está abaixo da linha da pobreza. Em 2019, então a ONU informou que existe 639 milhões de pessoas em situação de pobreza. Isso é um número muito alto, né? Imagina quantas pessoas estão vivendo numa situação de menos de $1,9 por dia. Né? Aqui tem alguns países que eu elenquei para vocês, né? O continente africano, infelizmente, abriga o maior número de países em situação que está abaixo da linha internacional da pobreza. Então eu coloquei aqui o Zimbábue, a Zâmbia, a República do Congo, a República Centro-Africana, o Togo, e também eu coloquei um país que é da América Central, que é Honduras. Aqui no próximo slide nós vamos ver os mapas. Então, aqui, o mapa, né, o mapa mundi, né, o mapa mundial, e aqui a gente pode ver a linha da pobreza.
esses países mais escuros aqui do meio, tá vendo? Aqui é o continente africano, certo? Isso vocês já sabem, né? Eu espero que já saibam. Aqui é o continente africano e esses países aqui são exatamente os países que eu elenquei aqui atrás, que é o Zimbábue, a Zâmbia, a República do Congo e a República Centro-Africana. Ficam aqui no meio. E o Togo fica aqui, nesse cantinho. E aqui nós temos Honduras, bem aqui na América Central. Estão vendo? E aqui a maioria da população vive abaixo da linha internacional da pobreza. Então nós temos aí mesmo os outros países que não estão numa situação tão crítica como esses países que eu elenquei. Também dentro do continente africano nós temos outros países que também estão numa situação complicada, né? Nós temos aqui na América também o México, né, bem grande aqui que a gente pode ver. E a América Latina, como a gente estudou na aula anterior, dentro da América é o que mais sofre, né, com pobreza. Vocês podem perceber aqui o Brasil, né, vocês sabem que aqui é o Brasil, ele não está tão abaixo da linha da pobreza quanto nós imaginamos quando nós pensamos no nosso próprio país, né. Ele está aqui numa situação até favorável, né, sofre com pobreza, existem pessoas abaixo da linha da pobreza, mas não são tantas pessoas como a gente pode observar aqui nesses países que eu elenquei e nos outros países que são vizinhos aqui desses países mais pobres. Bom, a linha nacional da pobreza, ela é definida por cada país. Então, como aqui na linha internacional da pobreza, quem define é a ONU e outros órgãos, mas a principal é a ONU. Aqui no Brasil não, quem define é o próprio país. Então, cada país vai ter o seu jeito de dizer quais são as pessoas que estão vivendo abaixo ou não da linha de pobreza. Aqui no Brasil, foi definido que R$70 por mês é o limite. A pessoa que ganha menos que isso está abaixo da linha da pobreza. E eu coloquei aqui um mapa para vocês de como está, né, dentro das regiões do Brasil, qual é o número de pessoas que estão vivendo com menos de R$70 por mês. Já imaginaram R$70 por mês? É um número baixo, né? Está muito abaixo do que é o salário mínimo do Brasil. E eu até coloquei aqui no slide, como vocês podem ver, que isso representa R$2,30 por dia. Com R$2,30 por dia, é difícil até a gente pensar se essas pessoas estão conseguindo se alimentar adequadamente, né? E eu coloquei também aqui ou 46 centavos de dólar, tá bom? Então, são 46 centavos dólar, não real, por dia. O dólar a gente usa como unidade de medida mundial, né? A moeda que a gente usa mundialmente. Aqui nesse mapa do Brasil que eu coloquei aqui, tem as porcentagens. Então, 43% da região norte, as pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Que a gente pode observar a grande diferença, a grande discrepância que há aqui no sul. No sul, 12%. Claro que não é aceitável nem 12%, nem 5%, nem 1%. Mas a região sul está um pouco melhor do que a região norte, né? Do que a região nordeste, por exemplo, né? Já está um pouco mais, um pouco menos pessoas vivendo nessa situação de pobreza. Isso tem a ver com o desenvolvimento do país, né? A gente pode perceber aqui na nossa região, a região sudeste, São Paulo está bem aqui, apenas 15% de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Ainda é um número muito grande para uma região onde a gente tem muito emprego, uma grande metrópole, né, que oferece bastante recursos. Infelizmente ainda estamos vendo esse número, é lamentável, né? E o que causa a pobreza, né? O que será que leva os países a ficarem nessa situação de calamidade? Então, a falta de conhecimento, a gente tem, né, o nível de educação muito baixo, nível tecnológico muito baixo, uma baixa produtividade agrícola. A gente pode até perceber que lá no Nordeste, às vezes, a gente ouve falar, até no jornal mesmo, que estão passando por secas, lá não chove, não consegue fazer uma produção agrícola, nem pecuária, nem criar animais, nem nada disso.
Então isso dificulta, né? As pessoas não conseguem nem fazer comércio com as coisas que produzem e nem mesmo se alimentar com os produtos que elas mesmas produzem, porque muitas vezes essas produções são completamente perdidas. Catástrofes naturais, óbvio, né? Vem um tsunami, por exemplo, e arrasa uma cidade inteira. Não tem como, as pessoas vão ficar numa situação de pobreza porque elas perdem emprego, elas ficam numa situação muito complicada, né? O clima, a gente vê que países, por exemplo, que tem muito gelo, né, muito gelado no círculo polar, como que elas produzem alimento, como que elas criam animais? Não tem como, né? O gelo por muito tempo fica impossível. Então o clima também desfavorece, um clima muito seco, um clima que não tem estações do ano muito definidas, está sempre muito sol, pouca chuva, e aí isso tudo complica, né? Epidemias, nós estamos passando por uma, né? Ficamos aqui dentro de uma catástrofe, né? De epidêmica, e isso também é uma causa de pobreza. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tem muita gente aí que acabou perdendo o emprego por causa dessa pandemia, porque muitos comércios fecharam, muitos lugares faliram e muitas pessoas ficaram desempregadas. Eu não sei se isso aconteceu na família de vocês. Teve pessoas na minha família que infelizmente perderam o emprego. Então, epidemia também é uma causa da pobreza. Guerra, colonização, conflitos internos, má administração pública, né? Muitas vezes o governo vai lá, rouba recursos públicos que até mesmo que podem gerar cestas básicas, merenda escolar, tudo isso. Então, uma má administração pública também causa pobreza, não é mesmo? Então, no século XXI, como que a gente pode minimizar a pobreza? A gente tem as organizações internacionais, a ONU é a principal delas, mas nós temos outras que tentam se organizar e tentam angariar fundos para poder minimizar esses problemas, né, desses países que sofrem com miséria. Evitar guerras, sem dúvida nenhuma, auxilia muito no combate à miséria e à pobreza, porque uma guerra, além dela gastar muitos recursos, tanto financeiros, tecnológicos, de pessoas, elas também devastam muitas cidades, matam muita gente, e isso também causa miséria naquele país. Democratizar o conhecimento, a ciência, é uma maneira da gente minimizar a pobreza, a miséria, né? E, infelizmente, nós temos ainda aí bastantes países que sofrem de má gestão pública. O nosso país sofre um monte de escândalos de políticos, econômicos, enfim, e essa má gestão pública acaba gerando pobreza. Se o nosso país, que sofre com má gestão, muitas vezes, né? Alguns políticos são bons, mas quando sofre com má gestão pública, o país já não é um dos mais pobres do Brasil. Imagina como que está a gestão pública naqueles países lá que eu coloquei, Honduras, aqui na América Central, o México, o Zimbábue, o Togo, não é mesmo? Imagina que a gestão pública daqueles locais é terrível, é muito pior do que a nossa. A má distribuição de renda, sem dúvida nenhuma, é um grande problema, porque nós temos pessoas extremamente ricas que têm muito dinheiro e outras que não têm nada, né? Se de repente a gente pegasse dinheiro, mais impostos de pessoas que têm mais dinheiro e conseguisse distribuir para pessoas que têm menos, talvez a gente diminuísse um pouco essa situação de miséria. Existem várias maneiras da gente poder minimizar. Conflitos internos, guerra civil, tudo isso gera miséria, gera fome e as pessoas ficam totalmente sem renda. Gente, é isso, tá? É uma aula curta para vocês poderem assistir com calma, talvez assistir mais de uma vez. Semana que vem eu vou voltar, vou trazer a continuação desse conteúdo para a gente poder trabalhar.
E esse mês ainda eu vou passar para vocês uma atividade para nota que vai ser referente a esse conteúdo e ao conteúdo da próxima aula, talvez mais uma aula, mais 2 aulas, vamos ver o que vai ser possível, mas passarei uma atividade para nota para vocês também conseguirem recuperar quem não conseguiu atingir média na primeira ou manter a média de vocês, tá bom? Espero que vocês fiquem em casa para a gente acabar com essa epidemia, que também é uma causa da pobreza, da fome, da exclusão social. Então vamos ficar em casa, vamos esperar tudo isso passar, porque uma hora tudo isso vai passar.